Muito obrigada aí por você que vem acompanhando o nosso programa Missão Rondônia. É um prazer enorme tê-los todos os dias, né? Às 22h30 no canal 25.1 e pela manhã, a partir das 7 horas, 17.1, né? É sempre importante nessa participação, essa sua presença conosco, interagindo através do 92578882. E o Missão Rondônia está longe, viu, Ada? Eu fiz uma viagem aí para Vilhena e outros municípios e várias pessoas veio falar: olha, a gente está assistindo o senhor, viu, a vereadora. Tá gostando do programa, viu? Que bom. Carlos Nunes, lá do bairro Areal da Floresta, tem que mandar um abraço para o Carlos Nunes, que sempre está acompanhando o nosso programa, né? É importante saber que tem pessoas que já estão assim, assiduamente acompanhando aqui, né? O pessoal também de Cacoal, de Vilhena, então... A própria Colorado. Noel, o próprio Noel lá que tem um programa, o programa do Noel também falou, é sua esposa, falando: olha, a gente assiste o senhor, viu? Todo dia 7 horas a gente está assistindo o senhor. E a importância, né? A importância da divulgação. Esses temas aqui são temas bons que a população tem interesse de saber, porque são coisas locais, né? As pessoas querem saber como que está Rondônia, como que está a cidade, né? Quais são as demandas que estão sendo levantadas em favor da população. Isso é importante. E aí a gente amanheceu agora, né, com essa notícia sobre a questão do transporte público, o coletivo que está parado, né? E infelizmente aí os motoristas e cobradores entenderam por fazer greve, a empresa, o consórcio sim. Gente, olha, sinceramente, né? Fazer greve no momento desses, em que não foi definido ainda como que vai ficar a questão do transporte, que eles alegam, Jesuíno, que o compartilhado, o táxi compartilhado e os aplicativos vão acabar trazendo prejuízo para a empresa, né, para o consórcio sim, sendo que a população é que escolhe, a população é que não está tendo mais paciência de repente pegar um transporte coletivo, né? A gente vê aí que o transporte coletivo, infelizmente, está oferecendo um serviço muito ruim. Pessoas estão passando mais de 1 hora nas paradas de ônibus e não tem um atendimento para todas as linhas. Você vê ali Lagoa Azul, por exemplo, Cristal da Calama, que foi entregue agora, Orgulho do Madeira, Bairro Novo, vários locais onde você vê que o ônibus ele não chega de meia hora. Então é mais de 1h30 você aguardando o ônibus na parada de ônibus. E outra coisa, tem lugares que não tem a linha. Então é preciso sim essa livre concorrência até para melhorar esse serviço do transporte público. É necessário que venha a ser feita uma licitação. A licitação do transporte público é muito necessário. E o prefeito falou sobre isso na reunião que ele teve, né, uma coletiva aí com a imprensa e com os motoristas, os cobradores, falou sobre essa questão, a importância de eles mesmos serem valorizados, de ter uma qualidade no trabalho deles, né? Porque os próprios motoristas e cobradores sofrem com isso, a pressão da população por conta daquele ônibus sucateado e acaba pagando preço por isso, né? Então é importante ter uma nova licitação. Mas a preocupação deles não está sendo essa também, né? Só essa, está sendo a questão eles estão divulgando que eles ficaram sem emprego por conta da autorização do compartilhado, por conta de uma série de outros aplicativos, o Uber, que será regulamentado. Agora, com essa desculpa, o consórcio sim está pedindo um aporte financeiro, ou seja, uma majoração para 6,52, parece que é o valor. 6,46. 6,46 é o valor. Essa sucata velha aí, que o cara pode falar que não é nem ônibus, é uma sucata velha, ainda quer colocar, majorar o valor. Então são situações que estão se aproveitando dessa questão do compartilhado e de outras discussões para tentar agora barganhar um aumento ou barganhar qualquer coisa. Mas o que importa, como eu sempre digo, quem decide isso é a população, quem decide isso é a sociedade, as pessoas a qual elege seus representantes. E com certeza nem a vereadora Ada ou a Câmara de Vereadores, o prefeito não vai agir de uma forma em demitir as pessoas. Essa foi a reunião, a imagem hoje pela manhã, né? Isso, a imagem pela manhã. Com várias autoridades aí compostas, secretário também municipal da Centran, né? Aí foi o protesto pela manhã, né? Que ocorreu. Foi a paralisação das atividades e foi de uma hora para outra sem avisos, né? Simplesmente a empresa reuniu os funcionários dizendo que eles iriam ficar desempregados e que isso não é uma verdade. Porque existe uma lei, inclusive, que foi aprovada na Câmara Municipal que garante, no momento que tiver uma outra licitação, por exemplo, garante que os funcionários da empresa sejam contratados por essa nova empresa. Então, assim, não tem possibilidade nenhuma de chegar a esse nível
de não existir mais transporte público coletivo aqui na nossa cidade. Isso é um absurdo, é uma falácia. Foi vendido essa polêmica para os motoristas, os cobradores, que, é claro, ficaram desesperados, né, com a situação. E, na realidade, o que a gente vê é que a empresa ela está se utilizando disso, da aprovação aí desses aplicativos e do compartilhado. A empresa, sim, está se utilizando disso para barganhar um aumento de R$ 6,46. Isso é um absurdo, Jesuíno. Hoje, nós temos a tarifa uma das mais caras do país. E aí você oferecer para a população um serviço desse, que não é de qualidade, um ônibus desse, que não são de qualidade, e cobrar R$ 6,46 na tarifa, jamais. Nós não vamos deixar isso acontecer de forma alguma. Essa lei tem que ir para a Câmara, né? Deve ir para a Câmara para ser autorizada, nesse caso ele encaminha isso. Mas o prefeito nessa coletiva falou que era incabível, né? Inaceitável. Isso, que ele mesmo estaria entrando com uma ação, né? Contra o consórcio. Ele não ia permitir isso. Mas, seja o que Deus quiser, vamos esperar os próximos capítulos dessa novela, né? Que é transporte público. E amanhã, inclusive, a gente tem que retornar, que foi debatido na Câmara de Vereadores, a situação do transporte público não, transporte rural, da questão escolar das crianças. Eu participei dessa audiência, vários vereadores, e sinceramente não saiu praticamente nenhuma solução, muita conversa sem nexo, mas você vai poder explicar, trazida, né? Pelo secretário, né? Infelizmente a secretaria, a prefeitura não conseguiu transmitir a mensagem que os alunos e os pais de alunos querem, que é qual é a data que vai ser resolvida essa questão do transporte escolar rural. A audiência ela foi muito positiva porque lá nós descobrimos que a licitação que está sendo preparada pela prefeitura, né, ela não contempla os professores. Nós estivemos reunidos no Tribunal de Contas do Estado para poder debater sobre isso, porque o secretário municipal de Educação alega que se ele fizer isso ele vai estar incorrendo em alguma improbidade ou algo assim, sendo que não é nada disso. Entendeu? O que a gente vê mesmo, percebe, é falta de boa vontade no que diz respeito a contemplar os professores. Até porque, Jesuíno, quando os professores fizeram o concurso público para serem contratados para lecionarem na zona rural, não estava lá descrito que tinha que morar na localidade. Então tem que ser resolvida essa questão. Sempre foi levado os professores, por que agora isso vai ter que ser diferente? Então a gente tem que encontrar um meio termo, e eles estão querendo, inclusive, abrir mão da gratificação de R$ 137 que eles recebem de auxílio deslocamento, porque é impossível que um professor consiga sair daqui para ir dar aula lá no Joana d'Arc, por exemplo, com uma gratificação de R$ 137. Jamais, não tem condições essa gratificação de fazer com que um professor receba um auxílio desse para dar aula lá. Então, assim, tem que resolver esse problema. É um problema que tem que ser resolvido o mais urgente possível. Porque existe denúncia no Tribunal de Contas já, existe a ação proposta pela 22ª Promotoria, que é o Marcelo Lima, o promotor do Ministério Público. A Câmara Municipal já fez diversos requerimentos e pedidos para que seja resolvido isso. Então, prefeito, resolva a questão do transporte escolar rural. Isso depende tão somente do senhor. Vamos para um rápido intervalo e já a gente volta com mais Missão Rondônia. Fique aí com a gente. Engalanar a natureza. Os bandeirantes de Rondônia. Os bandeirantes de Rondônia. Retornamos do intervalo. Agora a gente vai falar sobre um outro tema também que está muito assim, causando muito transtorno, que é a questão dos militares que retornaram para o Estado. São os 706 policiais militares, bombeiros militares, pensionistas, que estavam na União já, recebendo pela União, em decorrência de uma ação judicial por parte da AGU. Inclusive tem uns documentos que a gente já encaminhou para o Supremo Tribunal Federal. Essa resposta, né, é o documento que veio encaminhado por parte do Supremo Tribunal Federal, que a qual já encaminhou para o gabinete da ministra Carmen Lúcia. Essa questão é muito complicada, uma situação muito difícil, porque esses 706 pais e mães de família já estavam, né, transpostos em decorrência da ação das Pometron. Já era uma situação que já percorreu praticamente, já estava dentro do orçamento, já tem mais de 3 anos. Infelizmente, por uma situação judicial, uma falta de entendimento
por uma falta também de busca por parte política, de tanto dos senadores, deputados federais que deveriam intervir junto ao governo federal, que já tem 3 emendas constitucionais que trata dessa transposição, poderia, junto com o governo federal, olha, informar por que retornar esses pais, esses militares, né, essas pessoas para o estado de Rondônia. Até a sentença deixa a desejar porque ela não traz a questão de, olha, a ministra não falou, retorna para a folha do estado de Rondônia, mas a gente está cobrando já uma medida por parte das autoridades competentes. Desde o início que eu fiquei sabendo que isso vem de outubro, nós já reunimos com a própria Casa Civil, o presidente da Assembleia Legislativa, já vínhamos informados, inclusive com a questão dos responsáveis ali pela Procuradoria, para tentar entrar com uma ação própria, né? Para informar, olha, é uma situação que vai causar um transtorno e uma situação muito delicada para o estado de Rondônia, tá? Então, essa semana a gente vai deliberar quais são as medidas necessárias para buscar junto uma comissão, tanto a Assembleia, governo, buscar lá o Supremo Tribunal Federal, que paute essa decisão, junto com a Aspometron mesmo, né? Que paute essa questão. É isso que a gente fica preocupado, viu, Oda? Infelizmente, são situações que acontecem que ficam sem explicações. O Supremo Tribunal Federal tem processo tramitando há mais de 49 anos. E agora nós estamos assistindo aí a questão do ex-presidente Lula, né, que já está pautado um habeas corpus com pedido de liminar, conseguiram eliminar, para suspender os efeitos, né, da prisão em segunda instância, que hoje já foi julgado pelo TRF1, né, TRF4, a questão dos embargos de declaração, e o juiz Sérgio Moro já pode decretar a prisão a qualquer momento. Mas como o Supremo, por 6-5, decidiu que deve aguardar o julgamento do habeas corpus, né? Agora, dia 4 de abril, é que vai poder ser expedido aí um mandado de prisão ou não para o ex-presidente da República, Luiz Inácio da Silva, né? São 2 pesos e 2 medidas, né? O judiciário analisando situações, né? Inclusive promotores, eu achei interessante, promotores, né? Defensoria Pública de todo o país já pedindo o mesmo direito que foi consagrado ao presidente da República. Que lei é esta? Onde é que está escrito que deve se aplicar uma norma de forma diferente? Se houve entendimento que a prisão deve ocorrer após o julgamento, em segunda instância, a prisão deve ocorrer após a segunda instância, julgamento dos devidos recursos, né, então por que agora já mudar de ideia? É uma situação muito complicada, viu? Infelizmente. Agora essa situação aí dos 706 militares que retornaram, no caso, né? Tá deixando a Michele Zanesco, quero mandar um abraço para ela, que está sofrendo muito com isso, que é pensionista, né? Então tem várias pensionistas também, né, Josino, sofrendo com a situação aí dos 706. Muitas pessoas. Está sendo levantado agora um impacto financeiro para ver se vai ser enquadrado pelo IPERON. Como que seria essa resposta do governo, na tua visão, Josino? Não vai ter que, ele vai ter que retornar para a folha com o salário que recebia aqui do Estado. Então, exemplo, pessoas que fizeram empréstimo, pessoas que já estavam com um padrão de vida até melhor, porque, padrão melhor que eu falo, o salário é diferente, né, do Estado para a União. E eles agora vão ter que ser submetidos a essa questão do salário do Estado. Lembrando que ainda não existe ainda a questão orçamentária, a previsão orçamentária para eles receberem. Então, a situação muito incerta, é uma situação muito complicada mesmo. Mas nós iremos, se Deus quiser, decidir que eles fiquem, né, o Estado vai ter que decidir que eles fiquem, recebendo até que haja uma solução definitiva. Mas eu acredito sim, eu acredito que os advogados estão fazendo lá, se empenhando lá na União para deliberar qualquer ação que possa reverter essa questão. Agora o Estado vai ter que se movimentar, porque isso é de interesse do Estado também, que eles não fiquem tendo que ficar no IPERON também, na fonte 100, recebendo pelo Estado. Então, em breve, nós iremos pedir uma solução por parte aí de quem de direito, né? A Assembleia está fazendo a sua parte, né? A gente está fazendo a nossa parte, estamos ombreados nessa luta. Isso aí. O deputado Josino foi para o Cone Sul, visitou várias regiões ali do Cone Sul, Vilhena, né? E entregou votos de louvor ao pessoal lá do 3º Batalhão. A gente fez, né, fiscalizações, entrega de voto de louvor, né? Conversamos com a categoria, né, que é importante, levando essas informações, né? Isso aí foi lá na Unisp de Vilhena, junto com o Coronel Rildo, que é o CRP3, né? Aí já foi lá em Cerejeiras, acredito, né? Aí a gente entregando o voto de louvor, a gente conversando com a tropa, passando as informações, as deliberações, né?
o que está acontecendo, que é importante, né? Eles ficaram muito satisfeitos com essa entrega dessa comenda que foi expedida, né, por parte da Assembleia. Nós fomos o proponente e aí nós fizemos a entrega. Então, tivemos também Curumbiara, né, o quartel de Curumbiara, que já estava praticamente, sabe, uma situação meio incerta, eles não estavam com a situação do local indefinido, mas em reunião com o prefeito, né, ficamos já resolvida essa questão, né. É o Laelso, né, prefeito Laeste lá de Curumbiara. A área já foi definitiva, resolvemos nessa reunião que ocorreu. E é isso que me causou também. A viagem já deu, achamos para os bem. A gente foi fiscalizar lá, né, explicando para eles, para os militares de Curumbiara. Olha, desde 2014, quando o presidente da associação, nós viemos visitar aqui. Lá é uma situação caótica, sabe, dramática. Quem sabe, quem está ali, é uma situação degradante, cheio de fezes de morcego, sabe? É uma situação totalmente insalubre. E depois, como presidente, a gente ingressou com uma ação civil pública, mas o judiciário entendeu que não poderia adentrar nesse mérito, porque cabe a questão da separação dos poderes, né? O investimento do executivo ele deve destinar onde ele prioriza, né? Mas mesmo assim, como deputado, a gente caminhou emenda para o batalhão, para o 3º batalhão, e acreditamos também que, como se fazer parte, né, do batalhão, essas unidades, eles vão poder receber uma reforma digna, né, para elaborar em condições humanas, que eu posso dizer assim. É importante ressaltar que essa comenda que foi entregue aí pelo deputado Jesuíno para os policiais militares, ela é de grande importância. Imagina, né, que o deputado colocou aqui, são policiais militares que trabalham em condições indignas, são péssimas condições. Tem locais assim que, sinceramente, sabe, são estruturas bem ruins. E o deputado Jesuíno destinou emenda também, emenda parlamentar para reformar essas unidades. E o voto de louvor, ele vem o quê? Para honraria, para você, é um gesto de gratidão pelos serviços prestados. A pessoa se sente, poxa, estou sendo grato, o povo está agradecendo, o serviço que a gente vem prestando aí à população. Isso é importante, muito importante mesmo, valorizar o serviço, a atividade dos profissionais da segurança pública. Estivemos também visitando uma academia, que recentemente a gente encaminhou um aporte financeiro para os atletas que participaram de um campeonato representando o estado, né, de Muay Thai. E aí, inclusive, tem imagem dessa visita na academia. E foi importante a gente conversar, recebemos outras demandas, né, do pessoal de lá. Então, eles estão acreditando. O deputado Jesuíno não é só da segurança pública, o deputado Jesuíno é do esporte, é da cultura, é do lazer. Estamos discutindo vários temas de suma importância. Aí, ó, a academia do professor Marcos também, que é policial militar a cabo. Ele já me entregou outra demanda lá, pedindo uma série de questões. Você e a federação aonde? é lá em Vilhena também. Em Vilhena. Em Vilhena, lá na academia dele de Muay Thai. Então, teve um rapaz que não está aí porque estava fazendo prova, né, que ganhou já um campeonato recentemente, que a gente encaminhou uma emenda para eles poderem viajar e representar o estado de Rondônia, né? Então, é o Muay Thai, é o Taekwondo, sabe, os representantes, a gente manda que caminha sempre recursos para Escola Tiradentes, né, para eventos que são destinados referente à questão da cultura não, da representar a questão tecnológica também do estado, né? Então é importante, Ada, foi uma recepção muito boa lá em Vilhena. Você também visitou o Colégio Tiradentes de lá, né? Colégio Tiradentes. Colégio Tiradentes de lá de Vilhena, que também foi aquela indicação para a militarização das escolas, né? De algumas escolas. Teve até uma situação, ficou um pouco desconfortável, né? Eu estava num programa do Noel, aí o capitão R. Silva está lá também acompanhando lá a assessoria nossa, o coronel Rildo, e ele estava mostrando a escola. A escola tem salas que não tem ainda ar-condicionado. E nesse espaço aí que eles estão mostrando, eles queriam construção de um refeitório. Só que o valor é muito grande, a gente fez o compromisso de encaminhar um valor para a reforma de um local que fica ao lado, né? Ele vai fazer esse levantamento por parte da engenharia, ele vai fazer um levantamento lá das questões estruturais, né, que deve ser avaliado, né? Eu, quando olhei junto com o coronel Rildo, falei, aqui dá para ficar o refeitório. Só que ele estava meio receoso porque há muito tempo esse prédio que ele apontou não foi feito nenhuma espécie de reforma, está abandonado há mais de 10 anos. Então ele deve ter uma avaliação por parte do engenheiro responsável para poder fazer essa reforma. Então a gente já fez o compromisso aí a praticamente 100 mil. Também na mesma hora eu liguei para os responsáveis da Secretaria de Educação, rapaz, você já se mede.
A Seduc. nossa Seduc fugiu, tá em greve, a gente até foi, Seduc. E aí nós conversamos com a Junaia, né, que é responsável lá pelo setor responsável, e ela me disse, confirmou que vai encaminhar sim, separar uns ar-condicionados se for necessário, uma ata, a gente vai ver o que nós podemos fazer para encaminhar aí um valor, né, se for necessário, para a compra dos ar-condicionados também. Para mandar para o CTPM lá de Vilhena, que também é uma indicação do deputado Gesino Boabide. Vilhena. A gente vai para um rápido intervalo e já retornamos com mais Missão Rondônia. Ainda em Vilhena, na escola Paulo Freire. Você foi lá fazer a visita também. Essa já não é a escola que foi militarizada, não. Essa já é outra escola, que é a escola Paulo Freire, lá de Vilhena, né, que recebeu 250 carteiras. Olha as carteiras azuis aí, essa aí são as carteiras que foram recebidas depois da nossa intervenção. Nós discutimos, após uma demanda, né, da nossa assessoria de Vilhena, que noticiou que essas crianças, olha só, olha aí as carteiras que estavam, essas carteirinhas, né? Carteirinha de 1ª, 4ª série, 5ª série, de crianças mesmo. E aí a reclamação era que a maioria era de 5º ou 9º ano e estavam numa situação desconfortável, né? Cresceram, então tem que ser maior. E aí nós fomos indagados, né? Pediram, né, a nossa intervenção. Com isso nós chamamos uma audiência de instrução legislativa. E na mesma semana que foi acordado, né, que ele falou, olha, tal dia vai estar essas carteiras, e realmente tal dia estavam as carteiras lá, e isso foi muito gratificante, né, todas as crianças, todos os jovens que foram recebidos, os professores, né, os diretores, ficaram muito felizes com essa demanda aí, com essa ação por parte da Seduc e também por parte do parlamento, né. Olha aí a cadeirinha, essa imagem ficou... Rapaz, olha só o tamanho dos jovens aí que estão nas carteiras. Olha o tamanho da perna daquele menino, imagina ele lá naquela carteira pequena. Também o professor pediu um valor para refeitório lá. Olha, que são visitadas todas as escolas de Vilhena, alguma demanda, a maioria foi refeitório. Nós fizemos aí um compromisso de buscar, né, ver se existe orçamento para encaminhar um valor para lá também, né. Mas eu não contei a do Celeuma que teve lá no Cone Sul. Eu estava no programa do Noel e aí um cidadão ligou, né, perguntando, olha, a questão da lei do sushi. Aí eu falei, lei do vereador sushi, isso é referente à escola militar. Aí eu expliquei que a lei era estadual, que a lei foi de iniciativa da gente, que nós tivemos que brigar ali perante o parlamento com os residentes, para manter essa questão da militarização das escolas. Em nenhum momento tenho nada contra o vereador Sushi, em nenhum momento eu falei, eu desmenti a situação dele, mas eu quero dizer que a lei é estadual. Falei para ele que a lei é estadual, é de competência do Legislativo. Se o vereador Sushi, junto com a deputada lá local, a deputada Rosângela, buscaram a indicação da escola Zilda, isso aí eu não sei se ocorreu, mas ele alega que sim, então fez. Eu não vou falar, não vou duvidar disso. Mas uma única coisa que eu falei é que a lei é estadual, não é de competência do município de Vilhena, no caso, legislar sobre essa matéria. Então ficou uma situação, ele foi lá, pediu direito de resposta, mas é normal. A gente entende que às vezes as pessoas passam uma informação e aí recepcionam de uma outra forma. Mas eu sou muito transparente, sou muito realista. Se ele buscou, junto com a deputada, a indicação da Escola Zilda, eu não tive lá, né, nessa época. Mas quem está lutando, quem está brigando, inclusive com ações judiciais, através da própria Asfapom, com uma ação direta de inconstitucionalidade, viu, vereador? Até a comunidade de Vilhena, só para título de informação, o Ministério Público ingressou com uma ação direta de inconstitucionalidade. O que é isso? Estão contestando a lei que militarizou as escolas, os decretos, dizendo que militar não é para estar nessa questão. Só que nós já entramos como amigo da corte, falando, olha, não, essa questão é constitucional, essa questão é de competência do executivo, pode sim os militares estar na parte preventiva, não é militar da ativa, só é na verdade, a maioria da inativa, que é da reserva, só tem um ativo. Então foi bem os argumentos que foram levados os desembargadores e acreditamos que essa decisão possa vir favorável ao Estado de Rondônia e as escolas continuarem sendo militarizadas. Que sejam militarizadas mais escolas, porque tem mais escolas aí
precisando de militarização. E todo mundo ligando, Cacoal tá pedindo, outros, Jaru, todas as pessoas que entenderam essa formatação, eles pedem mais escolas militares, né? Então é importante a gente defender o que é certo, defender o que é justo e iremos continuar essa militância. Mas ficou esse probleminha, mas que foi sanado. Acredito que foi sanado, a repercussão lá foi positiva, a gente está para somar esforços, a gente está para ajudar de forma verdadeira, né? De forma coerente. E quem não ver, quem não vai lá em loco conhecer esse projeto, que é a gestão compartilhada, ele pode até ter uma ideia distorcida, mas quando ele conhece, ele fala, não, isso aqui é bom sim, e eu quero meus filhos ali, porque só exemplo da Escola Manaus, que hoje acredito que é a Escola Militar Colégio Tiradentes 4, né? Eu acho que é o 4. 7, na verdade, desculpa, é o Colégio Tiradentes 7. Cerca de 50 pessoas estão disputando uma vaga, Ana. Tá 50 por 1 ali. 50 por 1. A Escola Manaus, que já é aqui em Porto Velho. É, Porto Velho. E nós temos Jaci Paraná, nós temos a Escola Mãe. Paraná também, que é Júlio Guerra, que também foi escolhida lá pela comunidade. Também tem um vereador que disse que foi ele que fez a lei, né? Mas, gente, pelo amor de Deus, não foi assim, gente. Sempre tem um, né, querendo ganhar fama com o chapéu alheio. Eu não estou nada contra os vereadores que abraçaram essa causa, mas ali quem vai lá buscar a intervenção junto ao executivo é os deputados. Isso. Nada contra, eu não tenho nada contra. Uma coisa é a pessoa defender que tal escola seja militarizada e lutar para que aquela determinada escola seja. Outra coisa foi a lei que foi feita, que foi aprovada na Assembleia Legislativa, que foi uma indicação do deputado Gesino Boabaide. Aí daqui a pouco aparece uma outra pessoa indicando lá que seja feito numa determinada escola, por exemplo, em Cacoal. Mas não podemos esquecer que a iniciativa foi do deputado Jesuíno, governador do estado. A gente fez um mapeamento, foi feito um mapeamento pela segurança pública, quais são as escolas que estão dando problema, causando aí problemas no que diz respeito à criminalização, à marginalidade. Então, tudo isso foi feito um mapeamento para que as escolas fossem escolhidas. É a mesma coisa, eu falei, quer ser deputado? Concorre, vai lá, tem a eleição em 2018, concorre. E aí você vai ter legitimidade para ser deputado. É como eu quero ser vereador do município, eu concorro à vereança, vou lá ter legitimidade para propor lei, para legislar junto com o prefeito. Agora, cada um no seu quadrado, é isso que eu falo. Não adianta falar que eu fiz. Seja honesto, seja justo. Olha, eu briguei junto com o deputado, eu lutei para... Isso é normal. Agora, falar para as pessoas que eu criei a lei, aí não, meu amigo, aí é cair por terra. Isso aí eu falo mesmo muito tranquilamente. Se nós conquistamos, cada um tem o seu espaço. É como chegar aqui com a vereadora. Olha, vereadora, eu fui que atuei lá na lei da vereadora junto com o município. Que é isso, gente? Eu posso, no máximo, dar uma opinião, apoiar. Não, e o pior não é isso, uma né? coisa. O pior é que se aproveita de repente, da falta de conhecimento do cidadão para conseguir, né, barganhar ali uma admiração. Mas é assim mesmo, tá dando certo, né? Tá dando certo, é por isso que o pessoal tá gostando, né, tá admirando o trabalho da gestão compartilhada, que são as escolas militarizadas aqui dentro do estado de Rondônia. E assim que fica o registro, nas audiências públicas, nessas que tiveram enfrentamento aí, chamado por alguns deputados, eu vi neguinho que era brabo na tribuna e com a plateia que estava todo mundo contra, só ficou um sendo vaiado. Quem foi? Esse aqui que vos fala. Era vaia, era peia. O Sintero não estava a favor, Não, né, não era só Sintero, não. Era OAB, era um monte de gente lá, uns integrantes da OAB contra, representantes da comunidade, falando que isso ia acabar, unir. Eu tive ali a condição. Eu tenho partido. Eu tive partido. Falei, sou a favor e acabou. Mas teve uns lá que na hora até mudou até de ideia. Não, já saiu pela tangente. Oxe! Vai é para quem tem posição, gente. Não é todo mundo que vai ter essa... eu vou mudar de opinião porque as pessoas são contrárias, a maioria que está no... Não, eu tenho minha opinião, sou favorável. E o meu pensamento é a gestão compartilhada para todas as escolas serem militarizadas. Locais onde o poder público já perdeu o controle. Mas, graças a Deus, isso faz esperada e segue aí. Se Deus quiser, em breve, haja um julgamento de forma definitiva, né? E isso acontece, né, Ada? Isso fica definitivamente resolvido. A gente vai para um rápido intervalo e já retornamos com mais Missão Rondônia.
Vamos agora para Ji-Paraná, reforma lá do batalhão, né? O 2º Batalhão da Polícia Militar. Tivemos lá também em Ji-Paraná, olha aí, o espaço está sendo reformado através de emenda parlamentar também. Emenda sai do papel, olha aí, gente. São os valores que foram aportados, né, para Ji-Paraná. Um valor razoável também, olha aí as telhas. O que é que está sendo feito ali, José? Eu não tive contato São salas? eu acredito que é a reforma da sala. Isso aí é o Subjoão, né? Então, eu estava conversando com ele, me explicando as questões pontuais, né, do município, né, que estava ocorrendo aí no batalhão. Aí são os tijolos, areia que foram comprados. Eu não tive contato com o comandante porque foi no sábado, né, que a gente passou nos batalhões. Passamos em Cacoal, passamos lá foi em Cacoal, Cerejeiras. foi também em Pimenta. Ji-Paraná, passamos lá no distrito de Cacoal, né, de Riozinho. Então foi uma visita até importante. Fiscalização, na verdade a gente está fiscalizando, né, buscando informações, né, que é de interesse, né, para a categoria. Muitos falavam, olha, emenda só fica na promessa. Está aí as promessas sendo efetivadas, né? Está sendo executada, a emenda sai do papel. Isso é importante. Quase R$1 milhão que foi feito, né? Não, essa aí... De compra para todos os batalhões. Somando 500 mil que foi só para a reforma de quartéis, né, de batalhões, né? A questão de 270 mil foi para a DE, Diretoria de Ensino. 150 mil foi para o 1º Batalhão. Mais 100 mil para o 5º Batalhão, que foi compra de materiais e equipamentos. Então é muito recurso que foram destinados, né? Está sendo executado, graças a Deus, né? Os equipamentos, inclusive, já foram entregues por conta, né, dessa situação. Porque um pouco a burocracia é tamanha, né? A gente vê que a burocracia é por conta da legislação estadual, legislação federal, mas o fundo aí da Polícia Militar sabe executar muito bem, né? Ele está executando muito bem. Na realidade tem que ter uma boa assessoria. Se não tiver uma boa assessoria que realmente trabalhe, as emendas não saem do papel. A gente vê muita gente aí publicando outdoor, que eu mandei emenda não sei para onde. Aí você pergunta, cadê? Foi executado? Não. Por quê? Por falta de assessoria, falta do parlamentar não estar acompanhando como que tá o processo das suas emendas. Tudo isso aí a gente tem sempre que ficar atento, senão não sai do papel mesmo. Então, parabenizar o deputado Jesuíno que está conseguindo tirar suas emendas do papel e executar as emendas parlamentares. Isso é importante para a segurança pública do nosso Estado. Bom, gente, a gente também quer informar aí a todo mundo, os amigos, né, do Júnior, que era mais conhecido como o Sapo lá na Arigolândia, né? A gente que conviveu com o Júnior, o deputado Jesuíno que foi amigo de infância dele, né? Ele era mais conhecido como Sapo, viveu toda a sua infância no bairro Arigolândia, junto ao Jesuíno e demais amigos. Brincava de bicicleta, bola, mas a brincadeira preferida do Júnior era pescar, não é isso, Jesuíno? Pescar e nadar no Rio Madeira. Infelizmente, o caso do Júnior, Jesuíno, é um caso em que a gente já lutou muito em favor dos policiais militares. Eu nunca me esqueço dos 5 suicídios que tiveram há um tempo atrás, assim, que foi um atrás do outro. Olha o carro como é que ficou. E infelizmente foi por falta de aparato, foi por falta do amparo dos gestores. Porque hoje você vê uma polícia civil, a polícia civil, ela necessita de profissionais, psicólogos para poder cuidar dos profissionais da segurança pública. Eles lidam diariamente com casos horríveis. Imagina você receber uma criança estuprada. Né? Você mensura lá uma mulher totalmente violentada, um homem que cortou a cabeça, sabe? Você tem que analisar que são casos que carecem de um aparato psicológico, e o Júnior é vítima disso. O Júnior, João Camargo Júnior, policial civil, é vítima disso. Ele não teve o amparo suficiente da Polícia Civil do Estado de Rondônia, do governo do Estado no que diz respeito à sua saúde. Tá? Um amparo de colocar uma pessoa, né, um psicólogo acompanhando como que estava seu tratamento. Na Tudo verdade, isso né, tem que analisar. João Camargo Costa Júnior, um amigo de infância, a gente cresceu ali no bairro da Arigolândia junto com vários amigos, meu irmão, né? Ele deixa a esposa, né, a Úrsula, que também é policial civil, tem a filhinha dele. A Laura, ele também, para quem não sabe, ele é filho da tia Rose. Tia Rose. Que é lá do Mirante 2, né, proprietária do Mirante 2. Tia Rose é muito conhecida aí pelo povo que frequentou ali o Mirante 2, que agora é o Mirante Pôr do Sol, parece, né, que foi reaberto recentemente.
E ele estava com problema, foi diagnosticado com uma doença psicológica, esquizofrenia, né? E na hora que ele foi diagnosticado, afastaram ele, mas era para o Estado ter um local próprio já para acompanhar ele, ver como é que tá as condições dele, sabe? Ele foi, como assim, afasta ele e deixa ele já jogado, sabe? São situações dessas que eu fico me perguntando, né? Como bem disse aqui a Ada, no ano de 2010, se não me engano, foi diversos suicídios na Polícia Militar, nós temos suicídio na Polícia Federal, suicídio na Polícia Militar, suicídio para agente penitenciário, então várias áreas que lidam com a segurança pública, né? Policial civil, tem esse problema. Delegado que matou um outro, né, que teve aquele problema também. Será que isso não é uma questão laboral? Será que a gente debateu isso em sede de audiência de instrução lá na Assembleia? Aí vieram que investiram milhões, que iam investir, só ficou na balela, Ada, só ficou na conversa. Esperamos agora que o Estado faça o mínimo, que é dar celeridade na questão do processo administrativo para não deixar a família desamparada. Pelo amor de Deus, a gente pede aí o secretário de Segurança, ao diretor-geral, o doutor Eliseu, que não faça com que essa família fique aí desamparada. Se o salário, parece que tive informações que parece que o salário dele não vai sair, nem dele nem da esposa, por conta que eles estavam precisando de atestado médico, não sei o que é, mas tem que resolver, gente, tem que resolver. O problema do Júnior, o problema da esposa dele também, que está com problema psicológico também. Adquirido também. Tem que ser de responsabilidade do Estado. Exemplo também de um policial militar recentemente, que foi excluído, Stallone, ele tem problema psicológico, ele vive colocando no Facebook que vai se matar, está no meio da rua, sem salário, sem nada. Sabe o que a Polícia Militar fez com ele? Mandou ele embora. E que era um excelente policial também. Profissional, exemplar. Mas se ele tinha problema com vício, com alguma coisa, com droga, que tem que tratar. Tem que cuidar. Tem que cuidar, tem que tratar. Quer dizer que serve na hora que ele está servindo para o Estado, opa, positivo. E na hora que ele começa a dar um problema, joga fora. Não é assim, ninguém é um carro, não, nem um animal. Máquina. Nem um animal deve ser tratado dessa forma. Não, e vale ressaltar que, assim, pegando o exemplo, a gente sempre tem que pegar exemplo de coisas boas, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, foram numa ocorrência, né? A guarnição participou de uma ocorrência, assim, de grande vulto. A primeira coisa que é feita, essa guarnição vai ser levada para o psicólogo. Vai passar por um psicólogo, ver se teve algum trauma, algum abalo, alguma coisa assim. Eles estão preparados, todo mundo recebe um treinamento legal, mas é ser humano. Então, eles mandam diretamente para o psicólogo, passa por aquela avaliação, depois retorna para o trabalho das ruas novamente. Então, acredito que tem que ser por aí. Tem que ter um amparo psicológico, amparo do psicólogo. Dizer que a pessoa vai procurar por livre e espontânea vontade, não vai. É difícil. Nada, É difícil. Tem que resolver. Então, o Júnior foi vítima de toda essa situação. Pegou aí um surto, não foi na quarta-feira passada, não foi, Josino? Quarta-feira, 7, ele morreu por volta das 6 horas da manhã. 6 horas da manhã ele morreu. Teve um surto, pegou o carro, saiu em alta velocidade e está sendo investigado se ele jogou o carro contra o muro ou não, né? Não, mas ali ele já tinha ameaçado. A gente acredita que sim. Ele tinha ameaçado para a esposa que ia pular de cima da ponte. Ele estava tão assim surtado, ele estava tomando medicamento, ele estava com problema. Ele estava com problema, gente, estava. A mãe dele já tinha explicado para a gente também tinha colocado, dado a devida exposição, ele melhorava e voltava. Mas quem era para estar abraçando essa causa é a Polícia Civil. Sim. Era para estar lá mandando os especialistas, mandando ele tomar uma medida junto com os seus familiares, mas ele não volta mais, né, Ada? Fica aí só a lembrança do nosso companheiro. Nossa solidariedade à família, tia Rose, a Luciana. Todos os irmãos Geu. Todos os irmãos aí. Né, a Adriane, a Anne, todo mundo aí que ficou a saudade. Tem muita gente que foi no velório dele, que acompanhou. Eu não estava, Ada, como eu digo, eu não gosto de participar de velório, nem da minha mãe eu participei, porque eu quero lembrar sempre em vida, né, Ada? Fica aquela imagem em vida. Aquela questão que já morreu. E até a tia Rose falou para mim, né, e para nós, que quem foi visitar ele estava com um semblante de sorriso. Parece que ele estava descansando, ele estava muito... Sofreu tanto com o problema que... Aí quem foi visitar ele viu e disse que ele estava com um sorriso ali, com um semblante de sorriso. Mas fica aí, os nossos pêsames de coração mesmo, é uma pessoa que... Eu posso falar que foi um amigo mesmo que eu tive quando na minha infância. Tomamos o mesmo rumo também na questão da segurança pública, ele policial civil, eu policial militar, junto com meu irmão, né? E outros que também optaram por estar na segurança. Mas era uma pessoa de coração muito boa também, viu, Ada?
Muito boa E mesmo. que fique o alerta para toda a segurança pública, Secretaria de Segurança, toda a coordenação também da Polícia Civil, né? Esse é um alerta. Temos profissionais, ótimos profissionais, excelentes profissionais que precisam de amparo psicológico. E o Júnior foi uma dessas vítimas. Hoje a gente vai acabando aí o Missão Rondônia, já deu o nosso tempo, mas amanhã iremos retornar, né? Com mais notícias, com mais discussões, com mais debates, que eu acho que é importante. E né, o desenrolar aí dessa questão de como ficou o consórcio Sim, né? Ainda tem tempo, Ainda tem tempo, Vinícius? então vamos tocar. Então mostra aí a cena do presídio aí, que nós tivemos em presídio também, a de Vilhena, hein? Presídio fazendo a entrega de... Entrega não, vendo a situação dos equipamentos que foram entregues. Aí o diretor, né, e o antigo diretor que estiveram presentes, né? Esse que está de óculos, ali usando óculos é o diretor, esqueci o nome dele. Esse que está em pé aí de camisa azul é o antigo diretor que nos solicitou, né? Mesas, cadeiras, computadores, vários Aí foi um total de 50 mil, mais ou foi menos, 50 né? mil aproximadamente. Imóveis que foi entregue lá para o presídio de Vilhena. Vilhena. De Vilhena. Estava necessitado lá, hein? Ali estava sem praticamente nada, as coisas quebradas, né? E tem mais uma também, né? Qual é? O Cacoal. Cacoal já mostrei? Cacoal tá aí, está sendo reformado também, várias salas, ó, já está sendo pintada. Tudo isso é valor de emenda que... Olha, o muro, há mais de 35 anos ainda não tinha muro no quartel. E a gente foi lá, entregou, mandou esse recurso de emenda, né? Compra de tijolos, já estão fazendo, né, todas as valetas, né? Em breve, Cacoal será cercado, ou seja, terá devida segurança, né? Que era para ser colocada há muitos anos. Aí também estão quebrando para arrumar as salas, os banheiros, mal aumentando os banheiros. Então, o capitão lá, aqui no Capitão Marcos, né? Coronel Iago, que também está lá, sempre nos dando, pedindo apoio, e a gente está lá. Não pode dizer que a gente vai resolver todos os problemas da Polícia Militar, mas nesses 4 anos nós fizemos o possível e impossível para resolver essa situação. Agora sim, agora acabou o nosso tempo, né, Ada? E amanhã estaremos com mais Missão Rondônia, se Deus quiser. Tchau, gente. Tchau, gente.